Oi, aqui é o Zé. E Lília. Hoje nós vamos falar sobre perdão. Então é um assunto difícil, né? Tem alguns pontos que eu preciso estudar, mas por enquanto vou falar aquilo que eu já estudei, já tenho uma noção. Aí vocês vão verificar se faz algum sentido ou não. Então eu estou utilizando uma comparação que Jesus fez em Mateus, capítulo 18, versos de 21 a 35, que nessa comparação havia um chefinho, digamos assim, que ele tinha uma dívida, ele tinha uma dívida muito alta que ele não conseguia pagar de jeito nenhum. O chefinho, né? Aí o chefão, que seria, na comparação, o rei, o chefão acabou perdoando a dívida, ou seja, o rei, né, o chefão não cobrou. Ah, você não consegue pagar, é impossível para você pagar, então eu não vou cobrar. Ou seja, perdoou a dívida. E o que aconteceu? Aconteceu que depois esse chefinho, né, que foi perdoado na dívida de dinheiro, de muito dinheiro, ele não perdoou a dívida de dinheiro dos empregados dele. E esse chefão, né, o rei, ficou sabendo. Aí perguntou: nossa, eu perdoei aquela dívida enorme que você não conseguia pagar e você não foi capaz de perdoar as dívidas daqueles empregados que deviam para você? Então, eu vou cobrar de você aquilo que eu perdoei. E você vai preso até pagar tudo. Então essa foi a comparação, né? Uma parábola que Jesus fez. Então eu acho interessante essa parábola porque ela explica que perdoar não é esquecer. Não é esquecer. Porque o chefão, que é o rei, ele não esqueceu da dívida, ele resolveu: eu não vou cobrar de você, mas não significa que ele esqueceu. E também é interessante que essa parábola mostra que perdoar não é zerar o crédito daquela pessoa que devia. E também não é dar crédito positivo, ou seja, crédito. A pessoa não ficou com crédito positivo e nem com crédito zerado. Ela continuou com crédito negativo. A diferença é que o rei falou: eu não vou cobrar. E também existe a condição. Por que o rei cobrou depois? Porque a condição que você percebe é que aquele chefinho lá que foi perdoado, ele também teria que perdoar os empregados dele. Como ele não perdoou, então o chefão, que é o rei, então você vai preso e vai ter que pagar tudo. Ou seja, o crédito ainda estava negativo. Então o perdão, entendo eu aí nessa parábola, é que o rei resolveu não cobrar, mas tinha aquela condição. E também é interessante notar, ele perdoou aquele valor em dinheiro porque ele sabia que aquele chefinho, né, ele não tinha condições de pagar, né? Então tem esse contexto também, né? Quando nós vemos na parte anterior dessa comparação, né, dessa parábola, nós vemos que a aplicação para a vida real não se restringe apenas à questão de dinheiro físico, mas também se aplica a todos os pecados, né? Então, o contexto anterior, que fica em Mateus 18, versos 15 a 22, que Jesus fala que se você tiver algo contra alguém, ou alguém contra você, eu não lembro ao certo, você primeiro conversa com a pessoa para ver se resolve. Se não resolver, você chama 2 ou 3 testemunhas. Aí você vai conversar com a pessoa com essas testemunhas. Se não resolver, aí Jesus fala para levar o caso para a igreja.
Igreja aí, nesse contexto, é igreja de judeus, né? Porque Jesus era judeu. Por exemplo, em Hebreus, capítulo 7, verso 14, né? Mostra que Jesus era judeu, e Jesus era judeu, e Jesus era judeu. Isso é uma coisa óbvia, né? E lembrando Jesus também... Jesus era judeu, né? É da tribo de Judá, né? Enfim, lembrando que naquela época, né, havia os saduceus, os fariseus, que tinham entendimentos diferentes, né? Também havia os samaritanos, que também tinham um entendimento diferente. E fora da Bíblia nós encontramos também, os historiadores falam dos essênios, que também tinham um entendimento diferente, ou seja, não era um grupo com um entendimento só. Haviam grupos diferentes com entendimentos diferentes. Tanto que existem pessoas que não sabem em qual grupo Jesus fazia parte, né? Dizem que Jesus era essênio, outros dizem que não, porque os essênios eles não ficavam com pecadores, né? Mas Jesus ficava com os pecadores, né? E mesmo, pecador, que, né? mesmo que fosse, ele quebrava as tradições, né? Jesus era assim, né? Ele, digamos assim, batia de frente com vários grupos, né? Enfim, era uma igreja de israelitas, né? Nós podemos ver isso, por exemplo, em Hebreus, capítulo 2, verso 12, e em Atos, capítulo 7, verso 38, que no texto grego é eclésia, né? Que em português às vezes é traduzido como igreja ou às vezes é traduzido como congregação, porque igreja tem sentido de grupo de pessoas. Então, aí Jesus fala, leva para a igreja israelita. E vocês decidem o que vocês vão fazer. E onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei lá. Essas 2 ou 3 pessoas são as 2 ou 3 testemunhas. Porque a testemunha, Jesus disse que ele está presente, né? Jesus está presente quando as testemunhas vão falar. E se a testemunha der falso testemunho, Jesus vai estar sabendo. Você está dando falso testemunho. Se as 2 testemunhas falarem a verdade, Jesus também está vendo, né? Então, esse contexto anterior mostra que esse perdão não se refere apenas à questão de dinheiro físico. Se trata de pecados. E, no caso, para levar para a igreja, né? No caso, a igreja israelita, deveria ter sido um pecado muito grave. Uma coisa muito grave que o texto não fala o que é. Né? Para precisar de testemunhas, deveria ter sido algo muito grave. Quer comentar algo? Então, o que eu estava querendo falar sobre tem um versículo em Colossenses, cadê? Por aqui. Que aqui diz o seguinte, em Colossenses 1, 13 e 4. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em que temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Não é esse versículo. Peguei o versículo errado. Aqui. Mas tem a ver também, né? Mas não era isso que eu estava querendo. Mateus... Então, porque Mateus 14, 15 fala o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Ou seja, quem somos nós para não perdoar aquele a quem nos deve? Né? Então, está errado pensar dessa forma. Que Deus ele perdoa, só que, quer dizer, ele perdoa e a gente não pode perdoar. A gente é melhor do que Deus? Não somos. Né? Eu cheguei a falar,
essa pessoa, eu só vou perdoar essa pessoa se ela reconhecer que errou. Peraí, que isso, não é assim. Deus perdoa, entendeu? E tanto que aqui fala, se você perdoar, você será perdoado também. Esse entendimento de que você deve perdoar apenas se a pessoa se arrepender, ela está em Lucas capítulo 17, versículos 3 e 4, que diz assim: se a pessoa se arrepender, aí você perdoa. Então dá essa ideia de que você perdoa apenas se a pessoa se arrepender. Mas aí existe uma diferença entre o se e o somente se. O texto não diz somente se, o texto diz se a pessoa se arrepender, você perdoa. Uma diferença bem considerável. Uma diferença um detalhe, lógica, por causa de um detalhe, faz toda a diferença. E o que outras passagens que ajudam a entender que é possível você perdoar mesmo que a pessoa não se arrependa, é a passagem que Jesus diz: Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Né, que está em Lucas 23, verso 34. E o Estevão, também quando ele foi morto, ele falou a mesma coisa, né? Que está em... Estevão está em Atos, capítulo 7, versículos 59 e 60. O Estevão também diz a mesma coisa. Jesus Perdoem. fala. Jesus fala e Estevão também fala, né? Estevão diz: Pai, Deus perdoe, eles não sabem o que fazem. Então, é possível também... Jesus fala, Pai, perdoe. E aí, o Estevão também diz a mesma coisa. Né? Eu não sei se é Deus que o Deus? Estevão fala, mas... Pai? Não sei, eu não lembro, mas a ideia é a mesma. Né? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, é possível perdoar a pessoa mesmo sem ela se arrepender. Né? Arrepender-se no grego Vou procurar aqui. Arrependimento no grego é metanoia. Ele está em Atos 7, 59 e 60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E aqui da Bíblia Online, está escrito assim: enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Bem, então, voltando lá àquela comparação que Jesus fez em Mateus 18, versos 21 a 35, que essa passagem dá a entender que perdoar não é esquecer, não é dar crédito positivo para a pessoa, não é zerar o débito dela. Ou seja, ela continua devendo, mas você não cobra. E como no contexto anterior mostra que se refere a todos os pecados, é como se fosse assim, vamos supor, dívida de dinheiro. A pessoa deve um dinheiro para você, mas você sabe que a pessoa não tem condição de pagar. Você sabe disso. Se você ficar cobrando, você sabe que ela não vai pagar nunca, porque é impossível que ela pague. Ou seja, não vai adiantar nada. Aí você perdoa a dívida de dinheiro da pessoa. Eu acho que até na justiça do Brasil é assim, se eles percebem que a pessoa não tem condição de pagar, que é impossível, então eu acho que até na justiça eles engavetam. Eu acho, não sei, né? Tem que ter alguma pessoa que entende disso. Enfim, se for outro tipo de pecado, vamos supor, a pessoa magoou você, sei lá, xingou você, fez uma calúnia, qualquer coisa assim. E perdoar nesse sentido seria você deixa pra lá, porque o que já foi, né? Você não vai ficar cobrando a pessoa de algo que já foi e não tem como voltar atrás, não vai guardar aquela mágoa. Mas isso não significa que você vai dar crédito para a pessoa, você não vai dizer para a pessoa: agora estamos zerados. Não, você está negativado comigo.
A diferença é que eu não vou cobrar você. Teve misericórdia pela pessoa. Isso, eu não vou cobrar você por isso que você me fez. Já foi. Não tem como voltar atrás, é impossível, mas eu não vou cobrar mais você. Mas você continua com um crédito negativo comigo. Eu não vou zerar, e muito menos dar crédito positivo, né? Você não vai ficar com crédito positivo. Ou seja, a pessoa vai conquistar com o tempo, né? Se a pessoa de fato se arrependeu e mudou, a pessoa com o tempo vai conquistando um crédito. E não significa esquecimento também, porque você tá machucado, você se lembra, né? Mas você resolveu não cobrar, deixa pra lá. O verbo perdoar no grego tem esse sentido de deixa. Não tem como resolver, deixa, né? Vai ficar martelando isso. Como Jesus era judeu, estava falando lá de uma igreja israelita, é interessante notar também que em Mateus 21, verso 43, Jesus fala que ia passar o reino para outra nação, seria os gentios. Gentil com a letra O, gentio, significa não israelita. É diferente de gentil com L, gentil com L, que é uma pessoa amável, é diferente. Então, Jesus iria passar para outra nação. E o apóstolo Paulo, em Romanos 11, versos de 12 a 24, também fala que os gentios, né, os não israelitas, eles foram enxertados na videira, ou seja, eles fazem parte também de Jesus, né? Outra coisa interessante é sobre medida boa, prensada, sacudida e transbordante, que fica em Lucas 6, versos 36 a 42. Que tem um pedacinho também em Mateus 7, versos 1 a 5. Então, esse contexto, se vocês lerem, não tem a ver com dinheiro, né? Um saco cheio de dinheiro. Ele tem a ver com julgamento, perdão, que diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados. Não condenem para que vocês não sejam condenados. Perdoem para que vocês sejam perdoados. Aí depois fala do cisco no olho, né? Ou seja, existem pessoas que têm um pecado pequeno, do tamanho de um cisco no olho. E a pessoa que tem um pecado grande, que é o tamanho de uma trave, né? Um pedaço de madeira grande, fica julgando essa outra pessoa que tem um pecado pequeno, do tamanho de um cisco, né? Isso tem a ver também. Quer comentar alguma coisa? Não. Uhum. E também tem... em Mateus 5, versos 42, Jesus fala assim: dê para quem pedir emprestado. É uma coisa interessante, que está no contexto de inimigos, pessoas que fazem mal para você. Aí depois fala, no meio, né? No meio dessa passagem, para você não negar a emprestar quem lhe pedir emprestado. Então, eu associo mais ou menos isso com Deuteronômio 15, versos de 1 a 11, que fala sobre cancelar as dívidas de 7 em 7 anos, que eles havia esses mandamentos lá no Antigo Testamento. Ou seja, esse texto de Deuteronômio fala dos israelitas pobres. O israelita pobre, às vezes eles precisavam de empréstimos. E o israelita que tinha grana, né, tinha que emprestar para o israelita pobre. É por isso que fala, vocês vão ser cabeça e não cauda. Ou seja, como que eles vão ser cabeça, uma nação que é cabeça e não cauda? Se eles entre si, eles ajudarem uns aos outros. É isso que diz esse texto, é só ler, né? E esse israelita pobre, não é israelita preguiçoso e nem israelita rico que quer mais dinheiro, não. O texto fala de israelita pobre. Você empresta, quem tem condição. E se ele não conseguir pagar, no 7º ano, você cancela a dívida.
Por isso que fala assim, quando chegar próximo do 7º ano, não vai colocar no seu coração, eu não vou emprestar dinheiro porque o 7º ano já está vindo. Ou seja, o israelita não poderia ter isso no coração, para que eles fossem cabeça e não cauda. Então eu faço uma conexão. Jesus, penso eu, está fazendo uma conexão com aquilo que está escrito na lei, né? Na lei de Deus entregue por meio de Moisés, lei mosaica. Ou seja, quem que está pedindo emprestado para você? Tem que ser um pobre, né? Não vai ser um rico que vai pedir emprestado para você, né? Tem que ser um pobre, pelo contexto. Como está no contexto de inimigos, seria a ideia que entre o povo de Israel também havia israelitas que fariam crimes, coisas erradas também, né? Continuava sendo o povo de Israel, mesmo fazendo algo errado. Você vai emprestar para um pobre, né? E se ele não conseguir pagar, você sabe que ele não está conseguindo pagar porque ele é um pobre mesmo, não é um pobre médio, é um pobre bem pobre. No 7º ano você perdoa, de acordo com a lei israelita, né? Algum comentário mais? Não, é basicamente isso. Só queria ressaltar que naquela parábola, né, que você falou, que o homem ele não perdoou a dívida dos sim, o chefinho não perdoou a dívida dos empregados, né? Ou seja, ele queria perdão, mas não deu perdão para os empregados dele. O chefinho queria o perdão do chefão, mas ele não queria dar perdão para os seus empregadinhos. Isso foi totalmente injusto, né? Ele não pensou nem um pouco no próximo, ele pensou nele mesmo, nele próprio. E a gente não pode se achar o direito de cobrar dos outros quando a gente mesmo não... se a gente quer pedir perdão, se a gente quer pedir perdão para alguém, a gente não pode cobrar do outro também. Do jeito que ficaria bem injusto. Quem somos nós para poder cobrar de alguém, né? Sendo que a gente é falho também. Lembrando que em questão de comércio, né? Se você sabe que a pessoa tem condição de pagar, você cobra. Mas eu tô falando nessa questão, se a pessoa não tem como pagar e você ainda assim cobra, né? Aí, e sendo que ela também tá pedindo perdão da dívida dela, se você está pedindo perdão de uma dívida sua, porque realmente é impossível de você pagar essa dívida, mas, no entanto, você pede perdão, você não perdoa a dívida de outra pessoa que também não tem a mesma condição que você não teria com a outra pessoa, isso não é justo, né? Não é justo, isso não é justo. Né? Ficou meio confuso, mas deu para entender. É aquilo que está na parábola. É isso. Ficou enrolado, mas deu para entender. Eu acho que sim, espero que vocês tenham entendido. Não se esqueçam de dar o joinha, compartilhar o vídeo, ativar o sininho e inscrever no nosso canal, tá bom? E também, se você tiver alguma sugestão de algum tema pra gente comentar nos nossos vídeos, estejam livres para poder dar sugestões de vocês, tá bom? Que é o nosso alcance para falar, a gente fala, tá bom? Obrigada, tchau, tchau!